Personagens identificados e seus nomes definitivos. Yara Zuel, Tendra, Hannah, Reina. William Marconi Leclerc Morrow Bean. Resumo dos dados recebidos. Yara Zuel, conhecida como a Fênix de Orion, é uma kryptoniana modificada pelas deusas Tendra e Hannah na mitologia de A Profecia de Rei I. Ela tem aparência marcante e habilidades únicas, como regeneração ilimitada, telepatia, telecinese, ataque interno, além de imunidade a kryptonitas e magia. Atua como elo entre o cósmico e o terrestre, participando do Conselho de Orion e cruzando dimensões para proteger elementos-chave da profecia. Colide com o antagonista Reina e pode aliar-se ao protagonista Connie. Gostaria que eu ficasse à disposição para quando você enviar o áudio, para comparar os nomes com erros ortográficos aos definitivos que anotamos agora? Entendi total. Mesmo que os nomes tenham saído Rein e Hyla no áudio, sei que se referem aos personagens definitivos que já anotamos, Reina e Tendra. E essa trama do volume 2 é massa. A Yara Zuel lutando contra o próprio protagonista Connie como teste, ao mesmo tempo que está no Conselho de Orion, fisicamente e em batalha telepática. Não lembro de nenhum herói da DC fazendo múltiplas ações dimensionais e de combate ao mesmo tempo dessa forma. Geralmente, até os mais poderosos têm que se concentrar em um ponto ou conflito de cada vez. Quer que eu faça um resumo organizado dessa nova parte da trama, usando só os nomes corretos que já temos? Análise completa da situação narrativa, volume 2, edição 1. Contexto geral. Yara Zuel, a Fênix de Orion, kryptoniana modificada pelas deusas Tendra e Hannah, menos já há dias ou meses engajada em conflito contra a antagonista Reina. Paralelamente, ela mantém sua presença física no Conselho de Orion, enquanto sua mente atua telepaticamente no campo de batalha, demonstrando sua capacidade única de operar em múltiplos planos ao mesmo tempo. Um diferencial significativo em relação aos heróis tradicionais da DC, que geralmente se concentram em um único ponto de ação. Objetivo central. O núcleo da situação gira em torno da necessidade de Yara garantir que Tendra se apresente ao Conselho de Orion. O propósito dessa apresentação é proteger os primos de Yara, além de propor uma alternativa justa para a sentença sobre a humanidade e garantir a salvação dos kryptonianos.
Para isso, Tendra impôs um teste crucial. Se Yara vencer tanto o combate contra a reina, quanto um novo confronto com o protagonista William Macony Leclerc Morrowbin, ela ganhará o favor da deusa, que se deslocará até Orion para defender suas propostas. Elementos-chave da situação: habilidades de Yara em evidência. Sua regeneração ilimitada, telepatia interdimensional e capacidade de manter múltiplas ações simultâneas são fundamentais para enfrentar os desafios ao mesmo tempo. Além disso, sua imunidade a criptonitas e magia garante que nenhum obstáculo tradicional aos criptonianos comprometa sua missão. Papel de Tendra: como deusa da Terra e uma das responsáveis pela moldagem de Yara, ela atua como mediadora entre os mundos terrestre e cósmico, usando o teste para validar a capacidade de Yara de representar os interesses de ambas as raças. Relação com Connie: o confronto com o protagonista não é de hostilidade, mas de verificação. Uma prova de força e estratégia que demonstre se Yara tem a maturidade e poder necessários para liderar a negociação no Conselho. Impacto narrativo: a situação simboliza o cruzamento entre deuses e mortais, que define Yara, além de consolidar seu papel como força equilibradora, no momento em que as divisões cósmicas começam a desmoronar. Você já tem em mente como será o desfecho desse teste? Ou gostaria de discutir possíveis desenvolvimentos para essa trama? Análise atualizada da situação narrativa. Contexto e ajuste crucial. A luta não será contra o protagonista Connie diretamente, mas contra William Marconi Leclerc Morrow, Dean, utilizando sua armadura denominada Rein. Diferente de um confronto fácil menos como seria caso enfrentasse Superman, que seria desafiador apenas em termos tradicionais kryptonianos. Esse duelo representa um risco significativo para Yara Zuel. Características do desafio. Capacidade da armadura Rein. Ela pode capturar, capitalizar e multiplicar por bilhões de vezes a velocidade do adversário. Essa funcionalidade neutraliza uma das vantagens potenciais de Yara, pois qualquer movimento rápido que ela utilize pode ser revertido em força ou velocidade contra ela. Habilidades de Yara em jogo. Apesar de contar com regeneração ilimitada, telepatia, telecinese, ataque de... Com certeza. Anotando. O nome correto e permanente é Rei-In. Já atualizei nos registros junto com os outros nomes definitivos dos personagens. Quer que eu faça um resumo atualizado com todos os nomes corretos consolidados? Entendido. Atualizando o registro definitivo, a armadura é a armadura de Rei Ian. Com essa correção, ajusto a análise-chave da luta. A armadura de Rei-In tem a capacidade de capturar, capitalizar e multiplicar por bilhões de vezes a velocidade do adversário, tornando o confronto com Yara Zuel ainda mais complexo, pois sua estratégia não pode basear-se em movimentos rápidos. Agora a armadura está diretamente ligada ao título central da saga, a Profecia de Rei-In, o que reforça a sua importância narrativa como um artefato fundamental para a trama. Gostaria
Análise completa e atualizada da situação. Cenário geral. Yara Zuel, a Fênix de Orion, da saga A Profecia de Rei-In, está operando simultaneamente em múltiplos planos, mantém sua presença física no Conselho de Orion, luta contra a antagonista Reina e agora se prepara para enfrentar o protagonista em uma arena dedicada ao confronto. O confronto na arena. O protagonista utiliza a armadura de Rei-In, um artefato metálico futurístico construído diretamente pela deusa Tendra. Sua capacidade principal é impressionante. Captura e capitaliza a velocidade do inimigo e a multiplica por bilhões de vezes, ao ponto de superar até mesmo a velocidade máxima do Flash, se fosse o caso. Habilidades de Yara em jogo. Ela contará com seu conjunto único de poderes para superar esse desafio. Telepatia dimensional. Permite manter comunicação e consciência entre a arena, a batalha contra a Reina e o Conselho de Orion ao mesmo tempo. Telecinese. Poderá manipular o ambiente da arena ou até mesmo estruturas da armadura para desviar ou neutralizar seus ataques. Regeneração do zero. Garante que mesmo se for atingida por ataques de velocidade extrema, conseguirá se restabelecer completamente. Ataque interno. Poderá usar sua capacidade de queimar por dentro para atingir o protagonista através da armadura, já que ela é imune a magias e kryptonianos tradicionais. Dimensão narrativa e comparação. Essa situação é única se comparada aos heróis da DC. Nem mesmo aqueles com grande versatilidade conseguem operar em múltiplos cenários dimensionais enquanto enfrentam dois desafios de alto nível. Além disso, a armadura de Rei-In cria um dilema inteligente. Yara não pode usar velocidade como arma, tendo que contar com sua conexão divina e astúcia para vencer, o que reforça seu papel como elo entre deuses e mortais. Imagina só! Com a armadura feita por Tendra própria, existe alguma possibilidade de Yara usar sua ligação com a deusa para encontrar uma brecha na estrutura do equipamento? Análise sobre Rei-In e os dragões negros de Tendria. Resposta direta. Rei-In é o último dragão negro de Tendra, e esses seres são pseudo-imortais, o que significa que eles não envelhecem nem morrem de causas naturais, mas podem ser destruídos por meios externos como batalhas, armas específicas ou eventos cósmicos de grande escala. Ponto-chave sobre PSU-2. Análise sobre Rei-In e os dragões negros de Tender. Resposta direta. Rei-In é o último dragão negro de Tendra, e esses seres são pseudo-imortais, o que significa que eles não envelhecem nem morrem de causas naturais, mas podem ser destruídos por meios externos como batalhas, armas específicas ou eventos cósmicos de grande escala. Ponto-chave sobre PSI no RTA. T. Diferente de seres verdadeiramente imortais, os dragões negros de Tendra têm vida eterna enquanto não forem atingidos por ameaças capazes de superar sua resistência. Essa característica liga diretamente à trama. Como o Rei-In é o último de sua linhagem, sua proteção é crucial para os planos de Tendra menos, justificando por que a deusa construiu a armadura de Rei e impôs o teste a Yara Zuel. A pseudomortalidade também reforça a importância da missão de Yara. Salvar os kryptonianos e propor uma nova sentença para a humanidade está ligado à preservação da linhagem dos dragões negros de Tendra. Você poderia contar mais sobre as origens dos dragões negros de Tendra?
Interpretação completa sobre a PSUD-URTA dos dragões negros de T&N. T. Resposta direta. A pseudo-imortalidade dos dragões negros de Tendra menos com o Rei Yen, como o último deles, não implica a morte física, mas sim a purificação da alma. A morte como conhecemos surgiu do pecado de Adão e Eva, e a dinâmica gira em torno da dívida entre Tendra e os descendentes de Eva, que carregam o pecado herdado, passando por um ritual de purificação, para retornarem ao estado de inocência que Adão e Eva tinham antes do pecado. Elementos centrais da conceituação. Origem da morte. Ligada diretamente ao pecado de Adão e Eva, sendo um estado que afeta os seres mortais descendentes de Eva, que carregam essa herança. Pseudo-imortalidade dos dragões negros. Em vez de morrer, quando enfrentam o fim de seu ciclo físico, sua alma é purificada, retornando ao estado original sem pecado. Papel de Tendra. Ela está ligada aos filhos de Eva das escolhas de Tendra, seres mortais com pecado inicial, que passam por ritos de purificação para se igualarem ao estado pré-pecado de Adão e Eva. Ligação com a trama. Como o Rei Yin é o último dragão negro, sua existência representa a manutenção desse ciclo de purificação, justificando por que Tendra investe em protegê-lo através da armadura e do teste a Yara Zywel. Você poderia explicar como funciona esse ritual de purificação, ou qual é a relação entre os dragões negros e os descendentes escolhidos por Tendra? Análise atualizada sobre Rei Yin e a armadura. Resposta direta. Rei Yin é o último e mais destacado dos dragões negros de Tendra. Ele é alvo da profecia, que determina que ele não deve obedecer a Tendra, a Deus ou qualquer Deus criado por mortais, tendo como destino eliminar o filho da besta. Sua armadura menos construída por Tendra não é apenas protetora, mas projetada especificamente para capturar a velocidade do inimigo e torná-lo inabalável, o que se soma à sua vasta experiência em combate. Ponto-chave. Status dos dragões negros. Todos estão preservados, exceto um parente que desobedeceu Tendra. Rei Yin se destaca por estar ligado à profecia. Destino próprio. A profecia garante sua autonomia menos ele não responde a nenhuma divindade, o que cria uma tensão interessante com o fato de sua armadura ter sido feita por Tendra. Armadura como ferramenta estratégica. Além de capturar e multiplicar a velocidade inimiga, ela potencializa sua grande experiência em combate, tornando-o praticamente inabalável em confronto. Ligação com a trama. Esse conjunto de características explica por que o confronto com Yara Zywel é tão desafiador. Ele combina a sabedoria de combate com um equipamento que neutraliza uma das principais vantagens de muitos adversários. Imagina só, com ele não devendo obediência a ninguém, existe alguma chance de a armadura ter algum tipo de limite ou restrição que Tendra colocou, mesmo que ele não saiba.
Análise completa sobre Heiyin, o ritual e a armadura. Resposta direta. Heiyin é o único capaz de usar a armadura de Heiyin, que foi construída por Tendra sem falhas para prepará-lo para o combate. A armadura elimina qualquer ofensor que tente violá-la. Seu status como dragão negro de Tendra foi confirmado através de um ritual. Beber água de um copo que não pode ser derramado, buscando uma flor azul plantada pelo deus da criação humana. Menos essa flor identifica quem é o escolhido e foi a base para Tendra desenvolver o equipamento. Os outros dragões negros estão intactos, exceto um descendente que desobedeceu Tendra. Elementos fundamentais: ritual de purificação e confirmação. Tendra entrega um copo de água que não pode perder uma única gota. O candidato deve buscar a flor azul em uma montanha vulcânica. Antes de pegar a flor, bebe-se a água para purificar a alma. A flor, plantada pelo Deus da criação humana, menos identifica quem é o verdadeiro escolhido para Tendra. A armadura, construída com base nos dados da flor azul, sem falhas. Projetada especificamente para Heiyin, sendo o único que pode usá-la. Elimina automaticamente qualquer um que tente violá-la ou usá-la indevidamente. Funcionalidade principal: capturar e multiplicar a velocidade do inimigo, tornando-o inabalável. Destino de Heiyin: não deve obedecer a nenhuma divindade. Profecia determina que ele deve eliminar o filho da besta. Sua vasta experiência em combate somada à armadura o torna um adversário extremamente poderoso para Yara Zuel. Você já pensou em como seria o confronto entre Ara e Heiyin na arena, considerando que ela terá que usar suas habilidades telepáticas e telecinéticas sem depender de velocidade? Análise final da situação narrativa. Resposta direta. Para garantir que seus primos vivam e que Tendra se apresente ao Conselho de Orion, Yara Zuel terá que vencer Heiyin na arena. O desafio é enorme, mas ela não lutará sozinha, menos a sacerdotisa do vento estará ao seu lado. Ponto-chave da nova configuração. Objetivo inegociável. A vitória é essencial para proteger os primos de Yara e conseguir a presença de Tendra no Conselho de Orion, o que garantirá uma melhor sentença para a humanidade e a salvação dos kryptonianos. Duo de combatentes. A adição da sacerdotisa do vento cria uma dinâmica estratégica nova, menos enquanto Yara usa sua telepatia dimensional, telecinese e regeneração. A sacerdotisa pode utilizar poderes ligados aos ventos para complementar os ataques e desviar a atenção da armadura de Heiyin. Equilíbrio de forças. Mesmo com a armadura inabalável que captura a velocidade inimiga, a união de Yara e a sacerdotisa do vento pode encontrar brechas, usando coordenação telepática e ataques combinados que não dependem de velocidade como principal arma. Ligação com as deusas. A parceria reflete a colaboração inicial de Tendra e Hana na criação de Yara, reforçando o tema de união entre forças terrestres e cósmicas para manter o equilíbrio. Que tal imaginarmos qual seria a estratégia combinada de Yara e da sacerdotisa do vento para enfrentar Heiyin e sua armadura?
Análise completa sobre AFUMM, Helena e a parceria com Yara. Resposta direta. Afuman, sacerdotisa do vento de Órion, é um ser oriano imortal. Sua existência se baseia na pureza ontológica, sem sujeição ao pecado ou corrupção. Ela domina o vento por autoridade natural, age por ritos antigos, comunica-se entre planos e atua como parte da ordem eterna de Órion, abaixo das deusas supremas e acima de mortais e híbridos. Junto com Yara Zuel, ela enfrentará Rein para garantir que Tendra se apresente ao Conselho de Órion. Características fundamentais de Afumon: estado de existência oriano, imortalidade, pureza e ausência de corrupção não são poderes, mas sua essência natural. Habilidades centrais: domínio absoluto do vento, controlando correntes, pressão e fluxo por reconhecimento natural. Ação por ritos, selos e cânticos que ordenam o elemento, não o limitam. Comunicação interplanar, com o vento carregando memórias e sentenças. Proteção através de barreiras espirituais e dissipação de ataques. Limitações: não age fora da ordem oriana, não interfere sem permissão e não age por desejo próprio. Dinâmica da parceria com Yara. Complemento de forças. Enquanto Yara conta com regeneração, telepatia e telecinese, Afuma usa o vento para criar desvios, dissipar ataques da armadura de Rein e coordenar movimentos através da comunicação interplanar. Alinhamento com as deusas. A união reflete a colaboração de Tendra e Hana, fortalecendo o propósito da missão. Estratégia potencial. Afuman pode usar ritos para ordenar o vento em torno da arena, criando campos de pressão que dificultem a captação de velocidade pela armadura, enquanto Yara utiliza sua telepatia para antecipar movimentos de Rei-In e seu ataque interno para atingi-lo através do equipamento. Narrativa. Afuman representa a ordem eterna, enquanto Yara simboliza o equilíbrio entre cósmico e terrestre. Juntos, eles encarnam o propósito definido para proteger os primos de Yara e salvar os kryptonianos. Análise atualizada da lógica do confronto. Resposta direta: sim. Entendo perfeitamente a lógica. A armadura de Rein captura velocidade, mas Rein próprio é um humano com habilidades. Portanto, não está imune à telepatia e telecinese de Yara Zuel, o que abre caminhos estratégicos cruciais para a vitória dela e de Afuman. Ponto-chave da estratégia: limitação da armadura. Apesar de inabalável e capaz de multiplicar a velocidade inimiga, ela não protege contra ataques mentais ou manipulações telecinéticas direcionadas ao usuário. Vantagem de Yara: sua telepatia dimensional pode antecipar todos os movimentos de Rein antes mesmo que ele execute, e sua telecinese pode manipular não só o ambiente, mas também tentar deslocar ou reorientar a armadura sem depender de velocidade. Parceria com Afuman. Enquanto a sacerdotisa do vento usa seu domínio sobre o elemento para criar barreiras e desviar a atenção da armadura, Yara pode focar seus poderes mentais diretamente em Rein, buscando neutralizar o combate sem precisar destruir o equipamento. Lógica narrativa. Isso equilibra as forças menos a armadura domina o campo físico de velocidade, mas Yara e Afuman contam com vantagens em planos mental e elemental, alinhando-se ao tema de que o equilíbrio vem de usar diferentes tipos de poder em conjunto. Que tal imaginarmos como Yara poderia usar sua telepatia para se comunicar com Rein durante o combate, talvez fazendo ele refletir sobre o propósito da luta?
Análise atualizada da lógica do confronto. Resposta direta: sim, entendo. Rei-In sabe perfeitamente o propósito da luta, e foi quem sugeriu enfrentar ambas, pois Tendra inicialmente queria que Yara e Afuman lutassem entre si. A decisão dele se deve ao fato de que Yara e Afuman foram criadas juntas, e ambas têm o mesmo objetivo: fazer Tendra se apresentar ao Conselho de Orion. Ponto-chave da dinâmica. Motivação de Rei-In. Ao propor enfrentar as duas juntas, ele busca um teste mais justo e eficaz menos, pois lutar entre elas não faria sentido, já que ambas almejam o mesmo fim. Ligação entre Yara e Afuman. Sua criação conjunta e objetivo comum fortalece sua coordenação no combate, permitindo que usem seus poderes de forma sincronizada. Vantagem estratégica. Apesar da armadura capturar velocidade, Rei-In, como mortal, não é imune aos poderes mentais de Yara menos, e como ele conhece o propósito da luta, pode haver um momento de entendimento durante o confronto, além de que sua experiência em combate fará com que ele não subestime a dupla. Lógica narrativa. Essa escolha de Rei-In reforça seu papel como ser com destino próprio. Ele não apenas segue a profecia, mas toma decisões que fazem sentido para o objetivo maior, mesmo que isso aumente o desafio para si mesmo. Você já pensou em como seria o momento inicial do combate, com a dupla Yara Fuman se posicionando e Rei-In ativando sua armadura pela primeira vez na arena? Análise completa e finalizada de Rei-In e o confronto. Resposta direta. Rei-In é o protagonista central da saga A Profecia de Rei-In, um humano forjado pela experiência, que atua como agente estratégico da profecia. Foi quem sugeriu enfrentar Yara e Afuman juntas, pois entende seu objetivo comum de fazer Tendra se apresentar ao Conselho de Orion. Sua atuação é baseada em racionalidade, controle e nível a vermelha absoluta, em proteger sua família menos especialmente Luna. Características fundamentais. Identidade dupla. William é o civil, formado em estratégia, inteligência e controle emocional. Rei-In é um estado operacional sem hesitação ou vaidade.
Método de combate. Vence metade da luta antes mesmo de começar, estudando o terreno e cenários. No confronto, testa o oponente, controla espaço e ritmo, quebra estruturas e aplica golpes decisivos apenas quando necessário. Psicologia. Racional, silencioso e capaz de afetividade profunda, mas sempre compartimentada para não comprometer a missão. Prefere ser mal interpretado a falhar. Linha vermelha. Qualquer ameaça à Luna elimina toda a proporcionalidade e misericórdia, menos é uma execução lógica, não uma explosão emocional. Papel na profecia. Não é uma entidade divina, mas o agente humano capaz de agir onde outros não podem. Dinâmica do confronto com Yara e Avomeme. Motivação da escolha. Ao propor enfrentar as duas, Rei-In busca um teste justo que valide sua capacidade e a delas, pois sabe que lutar entre elas não ajudaria no objetivo maior. Estratégia esperada. Ele já terá estudado as habilidades de ambas, calculado o terreno da arena e previsto possíveis combinações de poderes. Inicialmente, testará suas reações, medirá seus padrões e tentará controlar o ritmo do combate. Pontos de vulnerabilidade. Apesar da armadura capturar velocidade, ele não é imune à telepatia e telecinese de Yara, menos algo que ele certamente já considerou em seus cálculos. Objetivo final. Ele não lutará para destruir Yara e a Fullman, mas para confirmar se elas têm o que é preciso para garantir o futuro que a profecia demanda. Com tudo isso em mente, você gostaria de montarmos um cenário detalhado do início desse confronto na arena, com todos os personagens posicionados e prontos para agir? Cenário: Arena de Orion menos o início do confronto. A arena flutua entre dimensões, um círculo de pedra negra pululando com runas orianas, cercado por paredes de vento cristalizado que refletem as estrelas de Orion. No centro, o chão ressoa com um som baixo, como o coração de um planeta adormecido. De um lado, Yara Zuel e a Fullman se posicionam em sintonia silenciosa. Yara pisa firme, seu macacão azul escuro ajustado ao corpo. Seus olhos vermelhos já estão conectados telepaticamente ao Conselho de Orion e ao campo de batalha contra a Reina Menos, mas agora sua mente se concentra totalmente no espaço à sua frente. Ela sente a energia da arena, a pulsação das runas, e já está mapeando cada centímetro com telecinese. Ao seu lado, a Fullman permanece ereta, vestida com túnicas claras que dançam mesmo sem vento visível. Seu olhar é calmo, como a superfície de um lago profundo. O ar ao seu redor começa a ordenar-se em correntes sutis, seguindo ritos antigos que ela aciona com um sussurro quase imperceptível. O vento reconhece sua presença e se prepara para obedecer. Do outro lado, William Marconi Leclerc Morrowbean se aproxima devagar, e então, Rei-In assume. A transição é sutil. Seus movimentos ficam mais precisos, sua postura mais compacta. Nenhuma expressão trairá seus pensamentos. Ele já estudou o terreno por dias. Sabe que as runas ampliam poderes elementais, que o centro da arena concentra energia e que as paredes de vento não permitem fuga menos sua passagem controlada. A armadura de Rei-In surge em torno dele como um fluxo de metal líquido, se moldando a cada curva do corpo. As placas metálicas brilham com um leve azulado, refletindo a flor azul que o escolheu. Ele não ativará sua capacidade de capturar velocidade ainda menos primeiro. Precisa entender como Yara e a Fullman agem em conjunto. A voz de Tendra ecoa pela arena, clara como cristal. O teste é dado. Não há vencedores ou perdedores. Só aqueles que estão prontos para o que virá. A ordem de Orion será mantida. Rei-In dá um passo para a frente. Não há provocação. Não há gesto ameaçador. Ele apenas ergue uma mão, indicando o centro da arena menos o ponto onde a luta deverá começar. Sua mente já calcula 3 cenários. Um onde a Fullman lidera com o vento,
outro onde Yara ataca com telecinese, e um terceiro onde ambas combinam seus poderes. Yara responde com um leve aceno, sua telepatia já tocando a borda da mente de Rei-In, não como um ataque, mas como um sinal de que ela entende seu propósito. A Fuman fecha os olhos por um instante, e o vento na arena começa a girar em espirais suaves, delineando os limites do campo de combate. O ar fica pesado. O confronto que definirá o futuro de humanos, kryptonianos e Orion está prestes a começar. Gostaria que continuássemos com o primeiro movimento do combate, ou que focássemos em como a dinâmica entre os três vai se desenrolando? Continuidade. A Batalha Sergipe-Dezenorle. O primeiro movimento não vem de Rei-In. É a Fuman quem ativa o primeiro ritual. Com mãos estendidas para o céu, ela canta um verso antigo em língua oriana. As palavras pairam no ar como símbolos de luz, e o vento cristalizado das paredes se desfaz em mil correntes finas. Vento que carrega memória, ordena-te ao nosso lado, ela sussurra. As correntes se dividem. Metade forma uma barreira flexível ao redor de Yara, capaz de dissipar qualquer impacto. A outra parte começa a girar em torno de Rei-In, não para atacar, mas para medir o ritmo de seus movimentos, mapeando como sua armadura interage com o ar. Rei-In não se move. Ele observa as correntes, calcula sua velocidade e direção. Já sabe que tentar se mover rápido agora só alimentaria a armadura prematuramente. Em vez disso, ele usa a própria estrutura do equipamento para criar um campo de estabilidade. Pequenas aberturas na armadura liberam pulsos de energia que ajustam a pressão ao seu redor, desviando as correntes sem enfrentá-las diretamente. Estratégia de contenção. Pensa Yara telepaticamente para a Fuma. Ele está estudando nosso fluxo antes de agir. Sem perder tempo, Yara estende sua mão direita. Sua telecinese não visa Rei-In diretamente. Ela agarra as runas que pulsam no chão da arena, deslocando-as de lugar com precisão milimétrica. O centro do círculo brilha mais forte e o terreno sob os pés de Rei-In começa a vibrar suavemente, uma forma de controlar o espaço como ele faria. Rei-In percebe a mudança imediatamente. Agora ele se move. Um passo lateral preciso, sem desperdício de movimento. A armadura emite um som baixo, como um motor acionando, e ele testa sua capacidade de captura em uma pequena escala. Quando uma corrente de vento passa por perto, a armadura absorve uma parcela mínima de sua velocidade, multiplicando-a apenas o suficiente para desviar a vibração do chão. Ele não usa essa energia contra elas. Em vez disso, a direciona para fortalecer o campo de estabilidade ao seu redor, criando uma zona onde nem o vento nem a telecinese conseguem alterar seu equilíbrio facilmente. Ele não quer vencer rápido, diz a Fuma, seus olhos abertos agora, fixos em Rei-In. Ele quer confirmar se somos capazes de adaptar-nos. Yara acena. E sua telepatia vai além da arena, menos ela se conecta brevemente ao Conselho de Orion, buscando a energia do lugar para potencializar seus poderes. Seus olhos vermelhos brilham mais forte, e ela começa a usar sua telepatia diretamente na mente de Rei-In, não para controlá-lo, mas para mostrar-lhe visões, os primos que precisa proteger, o conselho esperando por Tendra, o futuro que todos almejam. Rei-In sente as imagens em sua mente. Sua expressão não muda, mas um leve ajuste na armadura mostra que ele entendeu a mensagem. Ele responde com um pensamento claro, direto, transmitido sem palavras. Eu sei, é por isso que o teste precisa ser justo. Nesse momento, ele ativa a armadura completamente. O metal brilha intensamente, e o campo ao seu redor começa a capturar toda a velocidade ao seu alcance, menos correntes de vento, vibrações do chão, até mesmo o fluxo da energia que Yara usa.
A velocidade é multiplicada por bilhões de vezes, mas Rei-In não a usa para atacar. Ele direciona toda essa força para criar uma esfera de tempo dilatado ao seu redor, onde cada movimento dos adversários parece mais lento, permitindo que ele planeje cada resposta com precisão absoluta. A arena agora vibra com poder. O vento de Afuman dança em espirais de luz, a telecinese de Yara faz as runas brilharem como estrelas, e a armadura de Rei-In brilha como um sol compactado. O confronto está apenas começando, e cada lado já mostrou que está preparado para o que virá. Quer que continuemos com o momento do golpe decisivo, ou que exploremos como a luta pode afetar o futuro da profecia e do Conselho de Orion? Continuação. O ponto de virada. A esfera de tempo dilatado faz com que cada movimento de Yara e Afuman pareça arrastado menos. Mas as duas já esperavam por isso. Afuman fecha as mãos e recita um novo rito, mais potente que o anterior. Vento que não erra, quebra as cadeias do tempo. Os fluxos de ar ao seu redor se transformam em facas invisíveis de pressão, cortando o espaço em torno da esfera de Rei-In. Não atacam diretamente, mas começam a desestabilizar a estrutura da dilatação temporal, pois o vento de Orion responde apenas à ordem eterna, não a manipulações de tempo ou espaço. Enquanto isso, Yara usa sua telepatia dimensional para se conectar não só com Rei-In, mas com a própria armadura, menos ela sente a energia que ela acumula, os caminhos pelos quais a velocidade multiplicada flui. Com sua telecinese, ela não tenta quebrar a esfera, mas redireciona as runas da arena novamente, criando um campo de energia que reflete da força capturada de volta para a armadura. Se você captura a velocidade, transmite ela telepaticamente, então a velocidade também pode te encontrar. Rei-In percebe a mudança no fluxo de energia. A armadura começa a vibrar. O reflexo da força que ela mesma multiplicou está pressionando seus sistemas. Ele não se surpreende. Na verdade, um leve movimento de sua mandíbula sugere que esperava por essa jogada. Ele direciona a energia excessiva para o chão, onde as runas absorvem parte dela, e então dá o primeiro passo ofensivo. Ele se move rápido, não usando a velocidade capturada, mas seu próprio treinamento em combate. A armadura permite que ele desvie dos cortes de vento com precisão milimétrica, e ele avança em direção ao centro da arena, onde as runas brilham mais forte. Seu objetivo não é Yara ou Afuman, mas o ponto onde a energia da arena se concentra. Ele quer controlar a fonte! Grita Afuman, e o vento ao seu redor se junta em uma coluna gigantesca, avançando em direção ao centro. Mas Rei-In já está lá. Ele coloca uma mão na pedra negra, e a armadura libera uma onda de energia que harmoniza com as runas, não as destrói. Nesse instante, todas as forças se encontram. A coluna de vento de Afuman, a telecinese de Yara e a energia da armadura de Rei-In se chocam no centro da arena. Um brilho cego ilumina tudo, e o som é como o rugido de um planeta nascendo. Quando a luz desaparece, todos três estão de pé, sem ferimentos visíveis. Rei-In abaixa a mão da pedra. A armadura diminui seu brilho, retornando ao estado inicial. Vocês passaram, diz ele, sua voz calma, sem esforço. Soube usar o ambiente contra mim. Coordenaram seus poderes sem se atrapalharem menos, e mostraram que a missão é mais importante que a vitória em si. Yara relaxa sua postura, seus olhos voltando ao tom normal. Você nunca quis nos derrotar, ela diz, já sabendo a resposta. Eu precisava saber se vocês poderiam derrotar o que virá depois de mim, responde Rei. A armadura captura velocidade, mas o verdadeiro inimigo não usa velocidade. Usa medo, corrupção, desordem. E vocês mostraram que têm a pureza e a estratégia para enfrentá-lo. Afuman sorri levemente, e o vento na arena retorna ao estado calmo inicial.
A Ordem de Orion está segura. Ela diz. Tendra será informada menos ela se apresentará ao conselho. No fundo da arena, as runas brilham uma última vez, gravando um momento na memória de Orion. O confronto acabou, mas o caminho para a profecia agora está aberto. Quer que finalizemos com o encontro de Tendra no conselho de Orion? Ou que contemos o que acontece com Rei-In, Yara e Afumon depois desse momento? Perfeito! Fiquei feliz em poder construir essa história com você, montando cada detalhe dos personagens e do confronto. Foi muito legal dar vida a essa trama de A Profecia de Rei-In. Desde os poderes de Yara e Afumã até a estratégia calculada de Rei-In, tudo se encaixou super bem. Se um dia quiser continuar essa saga ou criar novas histórias, estou por aqui pronta para ajudar. Dados finais dos personagens e data de conclusão. Data de finalização: domingo, 18 de janeiro de 2026. Personagem 1: Rei-In William Marconi Leclerc Morrowbin. Identidade: humano plenamente consciente do plano divino, espiritual e bélico, protagonista central da profecia. Formação: estratégia tática, operações encobertas, inteligência, leitura comportamental, controle emocional. Estado operacional Rei-In, sem hesitação, vaidade ou negociação emocional. Luta para resolver, não para aparecer. Estratégia de combate. Planeja antes do confronto, testa oponentes, controla espaço, ritmo, psicológico, quebra estruturas e aplica golpes decisivos. Vínculos. Amor por Sarah Yamamoto Bronner. Luna Yamamoto Bronner é linha vermelha absoluta. Armadura. Captura velocidade inimiga. Torna-o inabalável. Construída por Tendra com base na flor azul, elimina ofensores. Apenas ele pode usá-la. Propósito: agir onde deuses, sacerdotes e mortais comuns não podem. Impedir a destruição do mundo. Personagem 2. Yara Zeuhl. Objetivo: fazer Tendra se apresentar ao Conselho de Orion para salvar seus primos e garantir a salvação dos Kryptonianos. Habilidades: telepatia dimensional, telecinese, regeneração. Formação: criada pela rainha Ionia desde pequena. Alinhada aos objetivos de Tendra. Parceria: lutará ao lado de Afumam, com quem foi criada juntamente. Personagem 3. A.F. Umam. Anena. Identidade: sacerdotisa do vento de Orion. Ser Oriano. Estado de existência: imortal, puro, não sujeito a corrupção ou envelhecimento. Habilidades: domínio absoluto do vento, atuação por ritos, orações antigos, comunicação interplanar, proteção, defesa com barreiras de vento espiritual. Hierarquia: abaixo das deusas supremas, acima de mortais e híbridos. Executa leis eternas de Orion. Função narrativa: representa o vento que não erra, movimento sem corrupção e mensagem que chega. Personagem 4. Tienider. Papel: criadora dos dragões negros. Idealizou inicialmente um duelo entre Yara e Afuma, mas aceitou a proposta de Rei-In de enfrentá-las juntas. Ação: confirmada sua apresentação ao Conselho de Orion após o teste ser aprovado. Fim da trama de A Profecia de Rei-In. Concluído em 18 de janeiro de 2026.